Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Contabilidade no Ar, o programa que tem como objetivo simplificar a contabilidade. Meu nome é Alexandre Ferretti, estou aqui com meu amigo Jefferson Barbosa. Ô, meu amigo Alexandre Ferretti. Tudo bem, querido? Como é que tá essa força aí? Só alegria. Só alegria? Sempre. Only happiness. Only happiness. É. E a gente tem convidado hoje? Sempre temos um convidado especial. Dessa vez estamos aqui com Danilo. Convidado aí de segunda mão, né? Danilo, vulgo Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, hein? É isso aí. E, ó, e será que essa palavra capitão, dentro do tema de hoje, tem alguma conexão aí? Tem toda a Tem conexão. tudo, né? Ah, é? Danilo, vou pedir para que você se apresente. Opa. Depois eu faço os meus comentários aqui. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez por participar aí do podcast Contabilidade no Ar. Já é minha segunda participação aqui com vocês. É um prazer sempre estar aqui. Opa, na terceira pode pagar o boleto, tá? Pode pagar. Pede Pode mandar. música e paga um boleto. É. Pede música, paga um boleto. E é sempre um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho aí de informação, conhecimento. E espero que a gente tenha aí um podcast produtivo. Opa, é isso aí. Danilo eu conheci na KPMG em 2011 e aí eu não lembro quem falou assim, tem que falar com o Capitão Nascimento. Capitão Nascimento deve ser um cara forte, né? Já chega Cara no alto. cara, né, grandão? Chegou o homem, Ah. Capitão Nascimento. E, pô, Qual que é o tema? qual que é o tema? Vamos lá. Qual que é o tema? Você chamou o Capitão Nascimento aí, Danilo. Hoje nós trouxemos o Danilo aqui para a gente falar sobre auditoria e a carreira do auditor, né? Profissão auditor. Profissão maravilhosa. O que é auditoria? Acho que nada mais justo do que começar explicando É, o que seria auditoria vamos externa, lá, pensar aí no conceito, né? Pensar um pouco. auditoria independente. Exatamente. Danilão, você ajuda a gente, então? Cara, a auditoria, quando a gente fala em auditoria, é uma coisa, uma palavra muito ampla, né? Porque pode confundir, porque ela tem algumas áreas, né, de atuação. E, de forma geral, temos exemplos de auditoria, auditores fiscais, né? Auditores da qualidade, Opa. de dentro do processo ISO. produtivo, ISO, auditor da qualidade, ISO. E temos a nossa, que é a nossa profissão aqui, nossa auditoria, que é auditoria externa, auditor externo, né? Perfeito. Cabe lembrar que existe um porquê, né, do auditor externo independente, né? Independente. Auditoria independente, né? Que é a mesma coisa, auditor externo é um auditor independente. Então, esse é a nossa auditoria que a gente vai tratar aqui hoje. Já me perguntaram assim, puxa, mas auditores independentes, né? A grande maioria das firmas de auditoria, razão social é auditores, não sei o que lá, auditores independentes. Por que auditores independentes? Vocês não é sócio, vocês são independentes. Por que Vive será, né? independentemente, né? Como é que é? Então cabe explicar, né? São independentes porque são auditores externos, né? Então, não é um auditor que está vinculado à empresa, ele não tem interesse, né? Ele é um auditor independente para justamente poder fazer o seu trabalho da melhor forma, né? Isso. Então, esse que você está chamando a atenção, de fato, é um negócio muito importante dentro da profissão e do trabalho de auditoria, né? Porque a independência é a base da profissão. Ou seja, o auditor não pode estar ali subordinado a executar o trabalho dele para atender a algum interesse. Ele vai executar o trabalho dele com o propósito de emitir uma opinião, dar uma certificação, né? Seja o auditor da ISO, o auditor das demonstrações contábeis, uma certificação de que aquele dado, aquela informação, aquele contexto que ele está examinando, né, está adequado, né? Tá gerando ali uma certa segurança. Nesse contexto, a gente poderia pensar o seguinte, né? Qual que é o objeto do trabalho da auditoria? Ou seja, qual que é a matéria-prima, Danilão? Qual que é a principal, né? A matéria-prima base, né? Para o trabalho do auditor externo independente, né? A matéria-prima base é as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, né? Ela é a base do nosso trabalho. Né? Ou, de maneira primária, a A contabilidade. contabilidade, Isso. exatamente. É a contabilidade das empresas. Então, ela é a nossa base de trabalho.
tá dentro do contexto do objeto, né? Da auditoria externa. Então, nesse aspecto é bom ficar claro, né? Para poder gerar diferenciação, né? Você tinha mencionado aí do auditor da ISO. Então, o auditor da ISO, o foco está nas normas de qualidade, né? Numa questão de negócio, de organização. O auditor da Receita Federal tá as questões tributárias que ele vai estar examinando. O auditor interno, aí ele vai estar olhando para os controles internos de negócio. Deixar claro para a turma a diferença de auditor externo e auditor interno é importante. Isso pode Tem muita também gente confundir, né? Tem, principalmente o público nosso, o pessoal que está Começando, muito estudante, né, de contabilidade, eles têm essa dúvida. Qual que é a principal diferença, Jefim? Vamos lá. O auditor interno, né, ele normalmente ele é um funcionário da empresa. Normalmente. Pode não ser? Pode. Pode ser um terceiro. Pode ser um terceiro. Pode. Mas ele está muito mais focado, né, em olhar para os procedimentos internos, para os processos, né? E até diria o seguinte, que hoje a auditoria interna é um podcast que a gente poderia fazer um pouco mais à frente, chamar os convidados aí, está muito focado na questão de risco de negócio. Tá? Então a visão mais moderna da auditoria interna, né, que dá uma ênfase em olhar para riscos de negócio. Né? Então o auditor interno está olhando para as questões internas da empresa. Procedimento. Eu vejo também muito compliance, né? Ou seja, compliance com as normas que a empresa tem ali, né? De um fornecimento, de material, de venda. Então também está relacionado, né, Jefferson, com compliance, né? E o externo? O auditor independente, ele não olha isso? Opa, pera lá. Ele pode olhar para essas circunstâncias, né, com um determinado enfoque, né? Mas não é o objetivo principal. Não é o objetivo principal. Você sabe que você começa a me chamar a atenção o seguinte, bom, então a gente delimitou ali, né, o auditor interno, o auditor externo, cada um tem o seu papel, né? Mas vamos voltar e refletir o seguinte, para que serve a auditoria? Perfeito. Para que ela serve? Para que ela, qual que é o papel, o objetivo dela, né, no final, né? Eu posso responder? Pode. Começar, pelo menos? Aí? Vamos começar esse pai bola aí. Esse pai bola. Para que serve, né? Por que eu vou contratar um auditor, né, para minha empresa? Eu como empresário aqui, né? Por que eu contrataria um auditor externo para me encher o saco aqui de documento, ficar, né? Que não é fácil atender. Exatamente. Mas o que precisa deixar claro, né, até para os nossos ouvintes aí, o principal objetivo, que é o produto final nosso, é o quê? Trazer uma segurança de que aquelas demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, elas refletem a realidade do negócio. Ela é uma certificação, dá uma credibilidade. Seguração, né? Uma seguração, dá uma credibilidade para o mercado, para os acionistas, para o leitor da DF, da demonstração financeira como um todo, né? Então, o principal objetivo seria esse, dar essa credibilidade, essa seguração. Então vamos explorar isso, né? Um pouco essa questão da seguração para depois a gente ter e olhar depois para a carreira, né? Então veja só, quando a gente fala de asseguração, olha para o trabalho de auditoria, o que a gente tem que ter em mente assim? Então você tem a informação primária que é a contabilidade, né? Que alguém prepara um balanço, uma demonstração de resultado para contar para quem vai analisar a empresa como é que a empresa está indo, se ela está bem, né? E é claro que imagine, você contando a sua história da sua própria vida, você vai contar num viés mais positivo, né? Então, um contador interno da empresa, né, ou mesmo um escritório de contabilidade preparando, ele vai contar as informações olhando para uma perspectiva positiva. Mas tem regras? Tem. Regras a serem respeitadas. Então, é aí que entra o trabalho do auditor, né? Então, eu podia dizer para vocês assim que o trabalho de auditoria, ele é um componente vital para a economia de livre mercado. Por quê? Porque ela vai gerar uma segurança
para quem está investindo na empresa ou para quem está liberando dinheiro. É um credor, Uhum. está dando dinheiro para a empresa, seja Uhum. como investidor, seja como credor. Então, veja aí a relevância do trabalho da auditoria. Então, alguém preparou as informações contábeis, né? E vai alguém de maneira independente, externo à empresa, vai emitir uma opinião de que aquelas informações, né, estão ali, vamos até dizer assim, do ponto de vista técnico, né, o pessoal gosta de falar, tá livre de erros, né, materiais, né, que vai proporcionar o quê? Até na própria norma chama atenção, né, uma segurança razoável. Então, a auditoria, veja, ela proporciona uma segurança razoável de que aquela informação ela está apresentada de uma maneira adequada. Então, Uhum. opa, então já começamos a entender aí para que serve. Então, se eu sou um empresário, tenho um negócio, eu preciso captar dinheiro, né? Seja chamando o Danilo para ser meu acionista, ou chamando o Ferretti para Uhum. ser o meu credor, me emprestar dinheiro e depois eu devolver. Como é que eu vou gerar segurança? Eu tenho que contar tanto para o Danilo quanto para o Ferretti como é que está o meu balanço da minha empresa. É a contabilidade que vai contar isso. Uhum. E aí eu posso chamar um terceiro para olhar os meus números e gerar uma credibilidade, né? Uma Perfeito. segurança para vocês. É, Exatamente. Chamar um auditor para dizer se aquela contabilidade tá falando a verdade, né? Isso. perfeito. É isso aí. A importância da auditoria é essa. Porque o empresário, nós falamos muito da empresa que tem a obrigatoriedade de fazer auditoria. Mas a auditoria é de suma importância mesmo para a empresa que ainda não tem a obrigatoriedade, mas o cara quer trazer um aporte, quer trazer um investidor, né? Uhum. Quer trazer um fundo. Quer A se auditoria vai preparar, servir né, para ainda. isso, né? Talvez ele não tenha a obrigatoriedade de ser auditado, mas ele precisa de uma auditoria para preparar ele para esse processo, que não é simples. E muitos empresários deixam muito dinheiro na mesa porque ele não se preparou. Então aí ele passa por uma due diligence complicada, perde dinheiro no valuation porque o cara que está investindo ou está comprando a empresa dele não quer correr o risco. Então, se ele tivesse investido um dinheiro, que não é muito não, numa auditoria ali durante 3 anos para se preparar para captar o dinheiro, puxa, ele teria uma vida muito melhor, né? Não, Com certeza. não tenha dúvida. Você Passaria muito melhor por esse processo. E quando você toca nesse tópico da necessidade de se preparar, né, você vê o seguinte, que realmente não é muito dinheiro. A gente pode até... Tem estudos, né, falando que o serviço de auditoria, assim como um seguro, não é algo caro. Quando você perde, né, deixa de ganhar algo, que é aí que você começa a perceber. Fala, puxa, não me preparei. Perfeito. Vamos falar de número? O cara, vamos pôr aqui uma média, depende muito do tamanho da empresa, mas vamos falar que o cara, ele investiria ali de 20 até 100 mil reais num trabalho de auditoria, depende muito do porte da empresa, ou mais um pouco, para se preparar. Quando chega numa due diligence, nós estamos falando tudo acima de 1 milhão. É. Não tem cutoff pequeno, né? Não tem account scroll baixo, é tudo, isso aqui é 1 milhão, isso aqui é 5, 10 milhões. Então ele deixou de investir, é investimento puro, a auditoria. Perfeito, exatamente, né? Agora, que a gente já entendeu para que serve a auditoria, e antes de começar a falar um pouco da carreira do auditor, penso que é relevante a gente falar sobre o funcionamento da auditoria, né? Para que a gente possa, para quem é aquele cara, aquele aluno de contabilidade, né, ou aquele jovem ainda que está vislumbrando a oportunidade de trabalhar na área, para ele possa entender o que a carreira, né, pode oferecer de aprendizado. Então, do ponto de vista de funcionamento, Danilo, vamos começar aí falando assim, como é que começa o trabalho de auditoria? Vamos falar em termos gerais aí, né, de uma forma um pouco mais macro, para até facilitar o entendimento, né, de como que funciona ali, né, umas etapas de auditoria de forma bem macro. Então, a auditoria, ela inicia-se no processo de aceitação daquele trabalho ou não, porque você como auditor, você tem total prerrogativa de aceitar ou não aquele trabalho.
Isso existem técnicas e meios de se fazer, né? De você aceitar ou recusar um trabalho. Essa é uma etapa, passou essa etapa. A gente vai para a etapa de planejamento do trabalho. Bom, aceitei, fiz a proposta, estou com a proposta assinadinha, aceitei o trabalho, vou me planejar para fazer aquele trabalho. É uma etapa talvez a mais importante ali do processo. Vamos segurar aí um pouco. Vamos falar do planejamento. Isso, planejamento. Eu só queria voltar um pouquinho na aceitação. Certo. Porque alguém pode falar assim, poxa vida, né? Então, uma empresa de auditoria pode não aceitar fazer o trabalho? Pode. Né? Por qual razão? Vamos para razões diversas. A primeira razão poderia estar conectada dela olhar para aquele negócio, para aquele tipo de produto e ela dizer o seguinte, olha, eu não quero associar o meu nome à imagem dessa empresa. Porque a empresa pode estar passando lá por alguma situação não muito boa de exposição e o auditor não queira fazer uma associação. Esse é um aspecto. Mas um outro aspecto também, às vezes, muito comum é o auditor olhar, pensar o seguinte, eu não tenho capacidade técnica para executar o trabalho. Perfeito. Tem uma situação normal. Fala, pô, se você me chamar, ó, Danilo, para eu auditar um banco, eu sozinho não consigo. Não tenho capacidade técnica. Mas se você tiver num outro contexto, com mais profissionais, pode ser que aí a gente possa ter capacidade técnica para fazer uma auditoria de um banco. Então veja que você chamou a atenção num ponto de partida e ele é um ponto relevante. Sim. Tá? Agora, toca aí, Ferretti, no planejamento. Bom, o Danilo já comentou e perfeito, é exatamente isso. O planejamento é a etapa mais importante da auditoria. Por quê? O planejamento é onde o auditor ele vai entender o negócio. É onde ele vai conseguir ter uma visão macro do negócio. A gente fala muito aqui na empresa, né? Que a auditoria ela parte de um macro, ela não vai no detalhinho. Ela começa entendendo o negócio. Perfeito. Principalmente traduzindo os números desse negócio. Né? Quando a gente faz a revisão analítica. Então, o planejamento é a principal etapa. O planejamento bem feito define o sucesso da auditoria. Exatamente. Muitas vezes é um pouco mais importante você entender o negócio nessa etapa do que propriamente dito número no detalhe, né? Nessa etapa, né? Entender o negócio, isso, né? Ter a visão de como é que está o negócio da empresa, que negócio que ela está inserida, quais são os riscos que ela tem em função desse negócio. Será que dentro do planejamento, né? Será que no planejamento a gente já consegue ter ali uma visão de possíveis ressalvas, por exemplo? Consegue, absolutamente consegue. Um planejamento bem executado, você já consegue ter ali mapeado, se não todos, maioria dos problemas. Maioria já, né? Até porque você usou uma expressão bem interessante, risco. Então, se eu tenho um risco de negócio, eu tenho que olhar para ele e pensar o seguinte, como é que esse risco de negócio pode gerar algum problema no balanço, na demonstração de resultado da empresa? E aí, naturalmente, pode existir, né, uma ressalva. Perfeito. Então, um exemplo prático, no planejamento a gente faz uma revisão analítica que é uma análise bem fria ali dos números, principalmente de variações, né? Nós não estamos olhando no detalhe, estamos olhando o comportamento macro, ali, né? A rúbrica. Então aí você vem passando no balanço patrimonial, no ativo não circulante imobilizado. Amigão, você tem controle, você foi provavelmente fazer uma visita, o planejamento normalmente nós vamos presencialmente no cliente, né? Poxa, não tem aquelas plaquinhas de ativo imobilizado, plaquinha de patrimônio. Pô, mas você não tem um controle individualizado? Não tem. O contador vai te dizer que não tem. Você faz a depreciação pelo tempo de vida útil econômico, conforme o CPC 27, puxa, também não faço depreciação fiscal. Então, é um outro podcast que nós já até gravamos, né? Falando sobre ativo imobilizado. Então, aí você já pega alguns pontos que no final do planejamento você já tem condições de reunir com o cliente e dizer, olha, esses aqui são os pontos que nós já identificamos. Por isso que é a principal etapa do trabalho. Exatamente. Isso. Ela que vai definir, né, o sucesso ali, né? Caminho, né? Então, veja,
a gente começou ali a aceitação, começamos o planejamento. Depois, a próxima etapa do trabalho de auditoria estaria conectada com que área da empresa? Ou com quais áreas da empresa, Danilo? Da próxima etapa, É. nós entraríamos numa etapa de avaliação do ambiente de controle interno da empresa. Aí está um pouco conectado com o começo do podcast que a gente falou do auditor interno. Perfeito. Tem conexão. Isso. Conexão. Então, Porque nós, como auditores, vamos avaliar como é que funciona esse ambiente de controle interno da empresa ali, como é que ele está estruturado. Então, a gente pode, dependendo do resultado do seu planejamento, você pode focar eu vou olhar como é que é estruturado o ciclo de vendas da empresa, como é que é estruturado o ciclo de custos, né? Como é que ela gerencia estoque, como é que ela gerencia, de repente, se for um risco, se for uma coisa muito relevante, a estrutura de RH da empresa, né? Então, são as áreas, né, operacionais que nessa etapa de controle interno o auditor vai avaliar e, de repente, testar para ter uma confiança ou não. A principal diferença do auditor interno do auditor independente externo está aí. Esse ambiente de controles internos é o dia a dia do auditor interno. Perfeito. Ele vive aqui. Vive. Esse é o campo dele. Uhum. O auditor externo, ele usa essa avaliação que você comentou, né, Danilo? Uhum. Para melhorar o trabalho dele. Mas não é o principal objetivo. Né? Não. Isso. Então, veja. Quando o auditor olha para o ambiente de controle interno, ele está enviesado para entender o reflexo disso na contabilidade, no balanço, na demonstração de resultado. Então, ele não está olhando para isso para detectar ali problemas, erros de negócio. Uhum. Isso não é o foco principal. Né? Porque pode ter ali um erro de negócio? Pode. O auditor pode fazer recomendações para melhorar isso? Pode. Pode e deve. Deve. Pode ter uma fragilidade muito grande que afete a opinião do auditor? Pode ter. Mas o objetivo não é, na auditoria independente externa, né? Uhum. Não é validar os controles, é usar a seu favor. Isso. Exatamente. Em suma, resumindo, testar menos documentação. Porque, de fato, né, assim, veja, o volume de transações numa organização, né, ao longo do tempo, só vem crescendo. Uhum. Ainda mais com o uso de tecnologia. Né? Então, para o auditor testar documento, né, ficou mais difícil, porque o volume do ponto de vista estatístico, né, de documentos que você tem que testar, teoricamente vai ter que ser maior para você se sentir mais confortável e reduzir o teu risco. Isso. Então, a auditoria focada em controles internos, ela tem exatamente esse propósito. E é natural que depois ali possa sair algumas recomendações. Então, a gente vai avaliar o controle interno. E de que áreas, Danilo, que a gente pode avaliar? Isso você já pode planejar ali que áreas você vai abordar ali dentro do seu planejamento, né? Que áreas que você identifica que teria mais riscos, com maior volumetria de dados. Aí existem metodologias para se fazer, né? Cada empresa de auditoria tem a sua. Mas, basicamente, nós temos o quê? Vendas, que são áreas geralmente, né? Falando em áreas geralmente relevantes, né? São vendas, todo o ciclo de faturamento, custos, né? Se a empresa tem um ambiente ali de custos complexo, ela pode ser uma área relevante para você avaliar também. De repente, RH tem um turnover muito grande, entra, sai pessoas, dependendo do negócio, tem uma empreiteira, que eu contrato e descontrato pessoas, né? Muito frequente. De repente, essa área de RH pode ser relevante para o auditor avaliar o ambiente, de como é que funciona. Em termos de número, né? Em termos de número. Então, olha só que legal. Veja, um auditor, né, na execução do seu trabalho, ele vai passar por diversas áreas, né? Dentro de um planejamento, dentro de uma discussão, até com o próprio cliente, né? Porque, veja, lá no planejamento, o auditor pode apresentar o plano de trabalho para o cliente e o cliente ajudá-lo na definição de que áreas de risco, né, que o auditor deveria focar, ter uma atenção. Então, cara, olha que legal. Eu vou conhecer a área comercial, né, ou a área de marketing de uma empresa, a área de RH, né, a área de produção. Então, é multidisciplinar. Isso. Veja só, o trabalho do auditor é multidisciplinar. Então, ele precisa
ampliar a visão de negócio dele ou de conhecimento para que ele possa executar bem o seu trabalho. E naturalmente isso gera um aprendizado fantástico. Então imagine você fazer um trabalho de auditoria numa determinada empresa que tem uma estratégia de venda de um determinado produto interessante. Você gerou aprendizado ali. E você, como auditor, tem acesso irrestrito às informações da empresa. Opa, então você gerou ali um aprendizado, um conhecimento que fica para você, auditor. Fica. Né? É muito comum, né, na nossa carreira, aí, principalmente no começo, né, você vai falar com um contato, porque geralmente a gente tende, principalmente no começo da carreira, né, o auditor ele tende a centralizar algumas coisas com o contador, né, que é o contato direto, né, e muitas vezes você se depara com uma situação, vou dar um exemplo aqui, né, hipotético, você conversar com o contador de certos assuntos, com o contador de certos assuntos, que ele não vai saber te responder. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por que tá vendendo com margem baixa tal produto? Tá abaixo do custo, por quê? O contador, de repente, não... tá no custo aí, cara, tá baixo. Não, tem que ver com Não sei. do comercial. Quem Não define sei. a tabela de preço do senhor. Aí o gerente do trabalho vai falar, mas se ele não sabe, amigo, você tem que saber. Vai lá falar com o comercial. Falar com comercial. É a exposição do auditor, né? Então você vai falar com o comercial, você vai entender o que acontece. Que às vezes está limitado pros departamentos das empresas, né? Por isso que ele é multidisciplinar. Isso. Porque a gente tem que entender assim, a contabilidade, né, como informação, ela traduz ali todas as decisões que foram tomadas numa empresa. Exatamente. Então, e por conta disso, o contador tem que saber de tudo? Não necessariamente. Um bom contador ou um controller pode saber, né? Sim. Mas o auditor tem que ir na raiz, né? Na origem da informação, na origem do dado, para ele se sentir seguro, né? Se sentir confiante. Confortável com a informação. E aí, Danilo, até me vem à memória, assim, para o pessoal dar uma descontraída aqui nesse momento do nosso podcast, o auditor tem um santo, né? Ele tem um santo, né? Que a gente costuma brincar aqui, né? Que é o... Pode falar? Pode Ou você falar. quer falar já que você falou? Não, fica à vontade. Pode falar. São Tomé. É o Santo Tomé, né? Só acredita, tá vendo? Então, veja, não adianta eu perguntar para quem fez a contabilidade. Eu tenho que perguntar para quem estava ali, viu a coisa passar, né? Opa, qual foi a decisão? O que estava por trás daquilo? Exatamente, com certeza. Isso essas exposições, vamos dizer, né, pequenas exposições que você vai tendo ali dentro da empresa, com diversas áreas, diversos profissionais diferentes, porque você vai conversar com o contador, evidentemente, mas você vai conversar com o controle, você vai conversar com o gerente de RH, você vai conversar com o diretor financeiro, você vai conversar com o CFO, o COO, quem for. Então, essas exposições, olha que como é que é multifacetado, amplo, né? Como é amplo. E olha como que agrega, né? O conhecimento, como é que você fica completo ali, né? Isso. E aí, olha só que legal, né? Nesse aspecto, né? Pensando, né? Olhando na carreira aí do auditor, né? O auditor, ele é requerido a ter uma visão, né, ampla de negócio. Então, ele não pode sentar com um presidente de uma empresa, né, com um diretor de operações, sem ter visão de negócio. Senão ele não vai conseguir formular uma pergunta sequer. Uhum. Eu diria que é a principal característica do auditor, né? Ele tem que ser cético, ter um alto nível de ceticismo e tem que gostar de negócio. Você não acha que ele tem que ser um pouco curioso? Curioso, não é com bom? certeza. Mas Cara, ser curioso? é a característica é o ceticismo, né? Não só de duvidar, mas assim, de ter curiosidade, de olhar um balanço de uma empresa. Ele tem que ser um cara que gosta de abrir o balanço da empresa, ele tem que ser um cara que ele tá em algum evento, num restaurante, por exemplo, e fala, cara, mas se eu paguei X e tem X pessoas circulando, o faturamento desse cara é X... Cara, uma margem boa, hein? Será que esse negócio de alimentação dá tanto dinheiro assim?
tem que ser esse E cara. você fica um pouco assim, O né? auditor, ele tem que gostar desse ambiente. Fica, né? Fica, E fica. até fazendo uma brincadeira esses dias aí, nessa semana, a gente foi almoçar num restaurante aí, teve um rapaz que comeu um pouquinho a mais da conta, né? É. Mas não foi. Você que tem que falar que não foi eu, porque senão a galera vai achar que foi o gulosão aqui. Não foi você. Ele tá falando, tá dando a entender. Ele tá olhando pra você, né? Não sei. Não é, não, é Então, um outro camarada. Mas quando ele vê esse podcast, Ele vai saber que é ele, né? Porque aí o cara, você olha assim, poxa vida, ele é um preço fixo, É preço fixo. preço fixo, né? Entendi porque que você tá É. entrando E nisso. aí você come à vontade, Aham. né? Aí chega um, vai lá e pesa lá, ele olha pro preço que ele comeu, deu uns R$ 70, né? Aí vai um outro, pesa, deu próximo ali do preço fixo, né? Aí a pergunta que fica, como que esse negócio ganha dinheiro, né? Então, é aí que vem, é o que você acabou de falar, Danilo, a curiosidade Curiosidade. de te parar e entender qual que é a estratégia que está por trás, né? Uhum. E que é claro que depois desse debate a gente começou a discutir, né, internamente, pô, mas e aí, o que será que o cara faz, tal? Aqui não é o nosso foco, mas o que é bacana desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, né? Que a carreira, né, do auditor leva para uma pessoa que é curiosa, tá no lugar certo. Concordo contigo, Danilo. É o lugar certo. Porque a curiosidade a gente vai descobrindo, vai cavucando e vai, opa, pera lá, tem mais coisa por trás aqui, né? Uhum. Quanto mais cavuca, mais coisa a gente descobre. Uhum. A gente vai ampliando a nossa visão e o nosso entendimento sobre aquele negócio. É muito comum, né? Assim, o auditor, muitas vezes, independente até da posição que ele tá ali, né? Dentro daquela equipe de trabalho, ele vai ter informações que muitos na empresa nem talvez sonham que acontece, né? Perfeito. E ele vai ter essas Não, informações. vou dar um exemplo de um cliente, não vou falar o nome aqui, até porque não está pagando patrocínio, né? Patrocínio. Mas era uma empresa grande, faturava uns bons milhões aí, e nós fizemos a auditoria o primeiro ano, no segundo, até vamos dizer, no segundo ano o pessoal dizia assim, poxa, vocês aí da auditoria, vocês sabem mais da empresa do que a gente. É natural. Porque uma empresa grande, contabilidade bem dividida ali, com 3, 4 profissionais só para fazer contabilidade, o pessoal dizia, pô, vocês sabem informações do negócio que nós não sabemos. Pô, naturalmente, porque nós temos de entender o negócio. E isso vai te proporcionando cada vez mais curiosidade, né? Olha o gancho do seu comentário, né? Aí falando da carreira do auditor. É muito comum o auditor, em determinados momentos, ele ser assediado pelo cliente. Falar, pô, você não quer vir trabalhar aqui? Porque o cara gerou um aprendizado, né, sobre os negócios, de como que a empresa funciona. Pô, que treinamento melhor esse, né? E aí o cara recebe vários convites ao longo da carreira para virar a bandeira, no sentido de virar o outro lado da mesa. Porque o auditor, né, é importante todo mundo entender que o auditor, olhando para o negócio, ele tá ali, pô, questionando, né? Tá ali, vou brincar assim, tacando pedra, né? Né? Mas às vezes ele é convidado para virar vidraça. Né? É natural na carreira. É natural, é comum. É comum isso acontecer. Mas falando de carreira do auditor, então, Danilo, você que está já um tempinho aí, né? Praticamente começou a carreira já como auditor, né? Isso. Fala um pouquinho da sua carreira e como que é, na prática, a carreira de uma empresa de auditoria. Olha, eu comecei em 2008, né? Na auditoria, então já faz um pouquinho de tempo aí. A carreira do auditor, ela é, a gente costuma dizer, de trainee a sócio, né? Você tem você tem um caminho aí, né? Para seguir ali, né? De trainee a sócio. Geralmente você entra como trainee e, se Deus quiser, você vai chegar como sócio. Dentro desse caminho, você tem atividades
para cada cargo e funções, você aprende várias outras habilidades, gestão de equipe, dependendo do seu nível ali, né, da sua carreira. Então, evidentemente, você vai estar exposto a outras habilidades, não só contábil, só saber contabilidade, saber, né, normas técnicas, embora cabe lembrar que a carreira do auditor também ela é muito pautada em normas, né? Normas técnicas. Então, você vai estar exposto, né, a outras habilidades técnicas também, que faz parte do seu desenvolvimento profissional. Então, o caminho começa ali como trainee, né? O cara que geralmente acabou a faculdade, ou ainda está estudando, ou, né, por algum motivo ele entrou ali na auditoria, começou como trainee e vai galgando. Assistente, sêniors, supervisores, gerente e sócio. De uma forma macro, a carreira, esses são os degraus aí. Perfeito. Qual que é a diferença para a turma que está começando, qual que é a diferença de um assistente, de um sênior, de um gerente, por exemplo? Isso, então, o que vai mudar é, evidentemente, competência, né, competência técnica, porque a competência técnica exigida de um trainee, né, de um assistente, vamos jogar aqui, né, de um assistente para um sênior, ela vai ser um pouco diferente, né? Quando você é um assistente, você é mão na massa, você é o assistente do sênior, né? Você é o sombrinha do sênior, né? Onde o sênior vai, você vai lá, você tá no processo de aprendizado muito grande ali na sua carreira, principalmente nessas etapas de sênior, de assistente até supervisor, mais ou menos. Vamos dizer, né? Até supervisor, você tem um aprendizado muito grande. Quando você passa sênior já, como o próprio nome já diz, né? Sênior, né? Acho que vem do inglês isso, né? Uma pessoa mais o quê? Mais experiente, né? Sênior, sou experiente. Então, ali você vai ter, talvez, outras responsabilidades mais importantes. Você vai estar mais exposto em algumas situações de lidar com o cliente, de discutir um assunto mais técnico, um pouco mais complicado, né? Então, você já começa a gerenciar uma equipe ali de trabalho, que são seus assistentes, né? Pera lá. E isso é importante. Vamos explorar isso, né? Então, olha, você começa a sua carreira como assistente, apoiando alguém. Apoiando alguém. Então, chamam de sombras, né? Geralmente. Sol e sombra, né? Tem muitas coach. Enfim, muitas empresas de auditoria até utilizam essa terminologia, né? Sol e sombra. Uhum. Então você começa ali como assistente, vá apoiando alguém. Aí, pera lá, depois de um determinado período, na média, né? O pessoal fala que o cara fica 3 anos como um assistente. Pouco tempo. Né? Pouco tempo. Mas o trabalho de auditoria, ele é intenso. E proporciona uma exposição a assuntos diversos nesse curto espaço de tempo. Exatamente. Aí ele vira um sênior, né? Lá no 4º ano de uma empresa de auditoria. E aí começa a aparecer o primeiro desafio, que é gerir pessoas. Gerir pessoas. É o primeiro grande desafio, né? Eu acho, na carreira. É o primeiro. Com certeza, né? São as viradas, né? São as Que viradas. a gente chama, né? Essa é a primeira, grande. Agora você tem que delegar a atividade para alguém. Então, veja. Até então, sua preocupação era técnica, né? Era você ser um bom técnico. Um bom técnico. Fazer o que te mandam ali. Entender a norma, ter boa vontade, mas até então você não tinha que liderar a equipe nenhuma, né? Isso, então agora eu preciso liderar. Então, olha que legal. Para quem está pensando numa jornada profissional, né? Em 4 anos você já começa a liderar alguém. Se é uma, ou se é duas, ou se é mais pessoas, não pouco importa. O importante é o aprendizado da liderança, de você ter que delegar algo para alguém, né? Ter a responsabilidade de ajudar aquela pessoa a executar bem o trabalho, de revisar o trabalho daquela pessoa. Uhum. Com certeza. Olha que bacana. Aí, vamos seguindo. Às vezes até gerenciar pequenos conflitos, né? Dentro da equipe, que às vezes pode acontecer. Pode. Né? Eu vi muito isso acontecer na minha carreira aí. Quem aqui nunca viu? Então, pequenos conflitos, né? Você já começa, tem que resolver ali, né? Por isso que eu falo que a carreira do auditor é espetacular. Porque, veja só, você tem uma oportunidade enorme de ter visão de negócios, de conhecer
controles, de conhecer os negócios por dentro, como que eles funcionam, né? Como que a empresa ela se prepara para preparar suas demonstrações financeiras. Você tem a oportunidade de liderar pessoas, desde de liderar até resolver conflitos, de entender como cada um trabalha e de ser bem sucedido, porque além de tudo é uma carreira que você tem a possibilidade de ser muito bem sucedido, de ser remunerado acima da média também. Aí, passou pela atividade de tempo de sênior, né? O que algumas empresas até usam a terminologia o encarregado pelo trabalho em campo, né? Quanto tempo mais ou menos o sênior fica ali até ele virar um supervisor ou gerente, Danilo? Ele vai ficar mais ou menos mais uns 4 anos, vocês acham? 4, 5, Perfeito. depende. De sênior? De sênior até supervisor? Supervisor. 3, 4 Uns 3, 4 anos, né? Bom, então vamos lá. 3 anos de assistente, 4 de sênior, Estamos falando de 7 anos. 7 anos. 7 anos. Aí, Pra você já vai virar virar um gerente. um Porque gerente, né? praticamente supervisor já é um gerente. É, um gerente. É um executivo de uma empresa. No nível gerencial. Puxa vida, que tipo de empresa, né, que consegue proporcionar de maneira distinta a todos os seus funcionários de linha de frente, né, uma experiência dessa natureza? Em 7 anos você virar gerente. Nós estamos falando aqui, né, de trainee a gerente em 7 anos, né? Que Isso. empresa que vai proporcionar esse caminho nesse espaço Isso. de tempo, né? Nesse espaço de tempo. Veja. Difícil. É difícil. É muito difícil. Porque nós estamos falando nesse período, o cara que entra como trainee, que Ele não entra sabe sem nada. experiência. Exatamente. O cara talvez ele começou a cursar contabilidade, Uhum. mas é do zero Ou ao topo. Ou mesmo que ele tenha começado a fazer vem vindo de outros cursos, né? As empresas de auditoria admitem pessoas de outras formações correlatas, né? Administração, economia, né? E aí o cara entra, né? Direito, né? O cara entra e depois de 7 anos ele tem a possibilidade de virar um gerente. Pô, que legal, né? E agora? Né? Aí quando o cara vira gerente, outras habilidades, né, são requeridas. Com certeza. Outras habilidades. Já começa. Né, eu costumo dizer assim, né, nessa fase de gerência, né? Você vai ter que gerenciar não 1, 2, 3, 4 equipes diferentes, vários sêniores diferentes. Isso. Aí você vai ter que gerir, de repente, problemas pequenos, médios, grandes, né? De conflitos, de alguma Gerir coisa. projeto, né? Gerir projetos que Porque não é só prazos, gerir projetos. a equipe, é gerir o projeto. Não, tem gerir essa. os anseios do cliente. que tá Gerir os ali anseios. cobrando. Apagar algum fogo que de repente o sênior não conseguiu ali, ficou inseguro, você tem que estar ali na frente, na linha. Isso. Então veja, Né? aí é o papel do gerente, né? Ele é um apoio direto para o sênior, para o encarregado de campo. Uhum, Ele que vai dar o apoio técnico ali, né? O uhum. técnico emocional, Emocional. Em alguns momentos, Sim. né? E além disso, né? O gerente começa a desenvolver uma outra habilidade Comercial? comercial. Comercial. Então, olha só, o cara tem a possibilidade de começar a se desenvolver do ponto de vista comercial, porque ele tem a necessidade de vender um trabalho também. Uhum. Ele está lá na linha de frente com o cliente. O cliente traz uma dor, ele olha para aquela dor, o gerente, opa, pera lá, eu consigo te ajudar. Né? Transforma numa oportunidade, eu consigo te ajudar. Sim. Até porque todo mundo é vendedor, né? Isso. O cara ele é auditor, mas todo mundo é vendedor. Todo mundo ou vai vender um projeto, um produto, ou vai vender só hora para alguém. Isso. Seu tempo, né? É o seu tempo. Vai vender o tempo. Vai Então, vender o tempo. todo mundo é vendedor. Uhum. Então, olha que interessante. E aí, né, o cara começa a desenvolver outras habilidades, que é a atividade comercial, essa gestão de projetos. Então, é uma ampliação do conhecimento, né, daquele profissional. E aí ele tem uma jornada aí de gerente até a sociedade de uma empresa de auditoria, né? Esse pode ser rápido, né? Aqui eu acho que não vale. É difícil até determinar o tempo, Uhum. né? Porque eu diria que dessa etapa até virar sociedade,
outros elementos serão considerados, né? Mesmo da capacidade comercial desse profissional, da capacidade técnica, mas também da própria firma, né? Está crescendo e está possibilitando, né, essa possibilidade, né, daquele profissional virar um sócio. É real isso? É real. Pode acontecer? Pode. Né? Então, olha a jornada do cara, hein? Então, se a gente chutasse um tempo aí, talvez algumas empresas têm criado alguns steps, né? Do cara virar gerente, depois, antes de virar sócio, virar diretor, né? Então, imagine que com mais 5 anos o cara virasse diretor. Ou um gerente sênior, né? Opa. Então, tinha até chegar a gerente foram 7, né? Isso, nesse total já dá 14. Né? Pô, passa muito rápido, né? Pô, sua vida é um cara já gabaritado, opa. E ficou ali e gerou ali várias experiências ao longo, né? O pessoal costuma brincar que a cada ano no trabalho de auditoria equivale por 2. 2 ou 3, né, no mercado. Por conta do quê? Aí o que é interessante chamar a atenção? Pô, mas Jefferson, você tá falando que é tão mais desafiador do que de um negócio? A gente tá dizendo isso por quê? Porque às vezes num negócio, você tá lá numa empresa, você tá focado naquele negócio. Esse é o grande diferencial, né? Isso. Você tá focado naquela indústria. É fato que existem empresas que têm vários negócios e que possibilitam um profissional ter uma experiência tão similar a uma empresa de auditoria ou de consultoria? É verdade, mas são poucas. Mas são muito poucos. Porque esses negócios, eles normalmente têm uma equipe bem definida para cada. Exato. Você não fica girando. Muitas vezes também já tem departamentos, né, ali, né, para cada. Tá bem organizadinho. Então, falando de 15 anos de carreira, uma média de 15, né? Aí do começo até o cara tá bem estabelecido, como diretor ou sócio, cara, é muito rápido. Por quê? Tem gente que passa a vida inteira aí, 30, 40 anos como profissional formado e não galga uma posição de sociedade, de diretoria. Na auditoria, nós estamos falando de algo que é muito factível. Então, ó, vamos brincar aqui. Imagina um cara que começou com 20 anos. Uma idade boa, legal. Uma idade boa. Começar. 15 anos depois, com 35, ele já pode se tornar um executivo de ponta dentro de uma organização de auditoria. Né? E aí é o que você falou. Bem remunerado, né? Com 15 anos de carreira, conhecendo muito bem vários tipos de negócio, ou especializado em um único segmento, que é muito comum também. De fato, você chamou a atenção, né? As grandes empresas de auditoria, até para atender os clientes de uma maneira mais customizada, né? Elas formam as equipes especialistas, né? Sim, os segmentos ali. Os segmentos. Até porque cada indústria tem uma característica, né? E é bom você desenvolver essas habilidades, né? Não, o time que cuida mais de agro, time de energia, banco, instituições, né? Instituições financeiras. E até, existe até, em algumas estruturas, existem até tamanhos, né? Middle market, small market, e aí, né? Pequeno, médio, grande negócio. Tem cara que entra na auditoria e só atende uma empresa, né? O que para mim não é legal, mas é comum. Mas é comum. Se ele entrar para atender um bancão. O cara fica o ano inteiro. Lá. Fica o ano inteiro lá. Mas imagina. Bancão Mas imagina. Pega um bancão aí. Qual que é o lucro do ano do bancão? Bilhões. Bilhão. Cara, tem empresa que não fatura isso, né? Muitas empresas. Então a necessidade do cara estar ali focado é relevante, é importante. Não tem um outro caminho. E tem porque a gente deu exemplo de banco, né? Mas existem exigências, né? Perante o Bacen, por exemplo, que a cada 3 meses você tem que fazer uma auditoria, então, cara. Nós estávamos falando das etapas e nós acabamos não falando de pré-balanço e de finais. E é verdade. Mas
É isso aí. Esse cara que fica o ano inteiro lá, tem mesa e cadeira no cliente, Uhum. mas é auditor independente, é auditor externo, mas é mais É Mais quase interno. quase que um interno, né? Uhum. Ele fica ali porque tem TR, né? Que são TR. as informações trimestrais. Exatamente. Pra subir pra bolsa, Exatamente. Então, ó, Bacen e tudo mais. vamos pegar um gancho nisso aí, né? Assim, e olhar o seguinte. A indústria de auditoria, né, ela existe ao redor do mundo, como eu falei lá no começo, ela é um componente vital para a economia, né? Para o mercado de capitais, né? Para as economias, para as economias capitalistas. Ela é vital, né? E por conta disso, né, é uma profissão regulada, né? Então, a auditoria como serviço, né, de maneira primária, né, ela existe por conta de uma obrigatoriedade, né? Mas por quê? Por que isso virou uma obrigação, né? Aí vale a pena até chamar a atenção ao longo da história, né, da Uhum. auditoria. Então, pensar o seguinte, ó. Puxa o papiro. Puxou a capivara aí da história da Capivara. auditoria. Então, vamos lá. É importante, Puxa assim, os ó, pergaminhos aí, né? A auditoria nasceu na Inglaterra, né? Então, o berço da auditoria tá lá, né? Coincidentemente, assim como o futebol, né? Acho que até algumas das grandes empresas de auditoria aí, as big, eu acho que nasceram lá, né? Sim, Lá nos nasceram lá. primórdios, Nos primórdios. sei lá, em mil... 1900, 1800, né? Elas vieram se juntando, né, com outras companhias e Isso. são hoje. São fruto até de fusões, né? Fusões, né? De fusões, né? Então, isso também é muito comum, né? No nosso mercado. Mas o que é interessante a gente olhar, né? Então, na Inglaterra, a atividade de auditoria, né, ela existe há mais de 200 anos. Muito mais que isso. Mas de maneira até obrigatória, né? E hoje, quando a gente fala de mercado de capitais, né, pensa assim, pô, qual que é o país, né, que a gente tem grandes oportunidades de investimento em ações? Tem alguma dúvida, Danilo? Eu não tenho. Até porque eu vou dar uma dica. No Brasil só tem 380 empresas de capital aberto só. E Nos Estados Unidos tem mais de Nos 8 Estados mil empresas de capital aberto. olha só a diferença. A diferença. Gritante. Então, olha que interessante na história do mercado norte-americano, né? Felizmente, eles foram colonizados pelos ingleses, né? Mas, né, é um país que tem uma visão mais libertária, né, de economia. Então, pra você ter uma ideia, até 1926, olha aí, 1926, as companhias abertas não eram obrigadas a divulgar a informação para os seus investidores. Divulgava quem quisesse. Era opcional. Era opcional. Aí passou a ser obrigatório. Alguém falou, pô, não dá, né? Como é que vai investir dinheiro numa empresa? Eu não sei nem Eu que não lucro. sei, né? Se a empresa dando Não lucro. faria sentido, né? Quanto que ela tá faturando, né? Não faz Não sentido. faz sentido. Legal. Aí, passou 1926, 3 anos depois, o que acontece, Danilo? 1929. Em 1929 houve a quebra, né? Da bolsa. Puta. Quebra de 29. Que repercutiu o mundo todo, né? Repercutiu o mundo inteiro, tá, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. O pessoal ficava até sem dormir, né? Ficava. Pelo amor de Deus. Porque tava queimando tanto café que... Sabia disso aí, Dani? Você sabe que, ó... Queimaram o café 3 dias seguidos, cara. O cheiro não deixava ninguém dormir. Ninguém dormia pelo cheiro. Então, veja que, olha, 3 anos atrás, né, não era divulgado o número, divulga na informação contábil e depois quebra a bolsa, a culpa é da contabilidade. A culpa é da contabilidade, né? E aí o pessoal começa a parar para pensar, fala, puxa vida, o que está acontecendo, né? O que está faltando? Né? Em determinada medida está faltando credibilidade para aquelas informações. E depois de certo tempo, só em 1936, que a Bolsa de Nova York começa a exigir, além do balanço, um parecer do contador ou do auditor independente. Então, veja que há uma resposta, né, do mercado de capitais a um problema. Quase 7 anos depois, né? É. Ainda demorou, né? Demorou. Demorou um pouco. Demorou um pouco. E aí eu vou dizer assim,
E a auditoria na Inglaterra, lá em 1936, o cara se voltasse 90 anos atrás, já era obrigatório. Uhum. Então, pra gente ter uma ideia, né, da onde nasceu a auditoria e a origem. Então, a gente percebe assim, que a nossa profissão de auditoria, a nossa profissão de contabilidade, né, ela tem, assim, uma exposição numa economia de livre mercado, né? E os desafios aparecem aí. Então, a resposta dada, opa, vamos ter uma certificação aí dos números. E aí vai, né? E aí, se a gente continuar falando da história, né? É claro que tem outras circunstâncias que afetaram a carreira do auditor, né? Então, a carreira do auditor, ela teve um brilho bastante interessante até 2002, quando teve a quebra da Enron, né? Uhum. E infelizmente também o término de uma empresa centenária de auditoria, que foi a Arthur Andersen. Então, e aí... É que cada quebra, cada evento, né, tem um aprendizado e vem uma coisa nova, né? Depois, acho que da Enron, foi onde começou a surgir o que a SOX, governança corporativa, controles auditores internos, mais evidentes no mercado, compliance, Isso. né? Então, olha só que interessante. Então, a carreira do auditor não só tem maravilhas, não. Teve uns perrengues aí. Teve uns perrengues a serem enfrentados, né? Esse de 2002 foi um belo perrengue. Antes disso, a carreira do auditor no Brasil sofreu um perrengue? Sofreu. Volta um pouquinho, né? 2, 3 anos antes, né? O Brasil sofreu lá com a quebra dos bancos, né? O governo teve que intervir, criando um programa específico. E o auditor respingou no auditor também. Uhum. Sim. Respingou no auditor, tá? Com certeza. De novo, é uma atividade relevante para o mercado, né? É desafiadora, né? Mas gera um aprendizado e não é à toa que ela tem que ser bem remunerada. Com certeza. É um trabalho, igual comentado, de risco. Há uma exposição grande, né? Empresas com menos, empresas com muito mais, mas existe a exposição, então faz sentido, né? Você ter e é um trabalho especializado. Opa, né? Claro. Normatizado, Muito especializado, técnico, né? E falando em desafio, qual que é o maior desafio para a profissão? O que você acha, Danilo? Deixa o Danilo, Desafio? Hoje, pensando no desafio para a profissão. Pensando em desafio para a profissão, hoje eu penso que no cenário atual, na minha visão, tá? A gente tem que lidar com as mudanças muito rápidas, né? Hoje a gente fala de inteligência artificial, né? Fala em contabilidade criativa, fala um monte de coisa, né? As próprias normas mudam de forma muito rápida, a economia muda de forma rápida. Então, na minha visão, eu como auditor, um dos desafios é esse. Então, que eu penso? Nós temos que também estar sempre nos atualizando, nos reciclando, porque muda mesmo e a gente vê. Hoje a gente fala em inteligência artificial, eu já vi artigos aí, lendo alguns artigos na internet, de auditoria utilizando inteligência artificial, como é que seria, que ela pode ajudar, não pode, aí fica aquela discussão, né? Isso ajuda, não ajuda, vai substituir o auditor, não vai? Mas, enfim, hoje em dia as coisas mudam muito rápido, então a gente tem que estar muito esperto com essas situações, né? Então vamos lá, vou aproveitar um gancho na pergunta do Ferretti e no teu comentário dizendo o seguinte, ó, que de fato a inteligência artificial passa a ser um desafio, ou seja, até a evolução da própria tecnologia gera um desafio na execução do trabalho do auditor. Mas uma coisa que é fundamental no trabalho do auditor, né, para que ele seja bem sucedido, é a sua capacidade de julgamento. Tá? Uhum. E isso a inteligência artificial ela não vai conseguir executar. Né, ela vai, em certa medida, ajudar a execução do trabalho. Tornar algumas análises, o aglutinamento de dados para gerar informação de uma maneira mais rápida. Mas a questão do julgamento sempre vai caber
a uma pessoa. É uma pessoa humana. A uma né? pessoa humana. Assim como na medicina, né? A tecnologia ela tá aí para ajudar aquele médico a tomar uma decisão mais racional, uma decisão mais razoável, baseado em dados, né, que foram coletados com uma qualidade melhor do que no passado. Então, na questão do auditor, eu vejo assim, é a capacidade da pessoa se desenvolver um raciocínio lógico e crítico para olhar para as operações de negócio e entender que aquele balanço, aquela demonstração de resultado está representando a realidade dos negócios. Né? Ela não está gerando ali o que a gente costuma falar, está enviesada, ou no termo em inglês, o misleading, ou seja, levando alguém à tomada de uma decisão equivocada. Então, a leitura de um balanço ela precisa ser clara. Né? Então, esse é um desafio importante. Olhar para os dados, né? Fazer um julgamento adequado. Mesmo diante aí de um caminhão, né? Uma tonelada aí de informação. Fazer o filtro adequado. Isso é desafiador. Com certeza. Bastante. O desafio natural da profissão, e eu complemento com usar a tecnologia a favor da profissão. Penso que esse é o caminho, é essa a estrada aí que nós vamos percorrer para justamente melhorar o julgamento, para diminuir o risco do auditor. É o auditor saber usar essas tecnologias a seu favor. Ganhar agilidade. Isso. Ganhar Porque agilidade. hoje o mercado exige decisões rápidas Só que- também. Né? Por que é um desafio? As grandes companhias de auditoria, elas têm verba, têm caixa para queimar testando tecnologia, e as pequenas? É ainda um pouco mais Sequer, desafiador. sequer existe bons sistemas de auditoria para pequenas empresas de auditoria. As grandes, as Big Four, elas têm, mas é feito para elas. Isso. Não é de mercado. Elas criaram os sistemas de auditoria. Exatamente. Você não compra um sistema de uma Elas- Price, uma KPMG. Você não compra. Não. Não adianta, porque é delas. É delas. E elas fizeram olhando a metodologia Metodologia delas. Depois elas podem até vender, depois de que cair em desuso. Mas nunca venderam, né? Eu Então, não, acho que nunca venderam, eu não. acho que essa é a grande dificuldade, sabe? Esse é o grande desafio. Porque cada vez mais nós estamos falando de inteligência artificial e pode ser usada na auditoria, mas e o sigilo e aí entra naquela discussão que a gente... Não, perfeito. Mas Vocês não acham também que o tempo tá curto hoje em dia? Tudo tá mais rápido? Opa. Claro. Tá, né? Tá. Antes, quanto tempo não devia demorar para fazer um relato? Do começo da auditoria, lá da aceitação até o relatório do auditor, quanto tempo não devia demorar? E hoje, quanto tempo não demora? Então, eu ia chamar a atenção aqui, aquilo que o Ferret chamou a atenção aqui do desafio, né? Das pequenas e que as grandes têm uma vantagem. Eu diria assim, na medida em que os custos de desenvolvimento começarem a reduzir, será possível as pequenas empresas de auditoria a terem sistemas que possam ajudá-las. Tá? Então, tem o outro lado positivo. E esse lado é positivo porque pensando o seguinte, vamos pensar na indústria do serviço de auditoria. A concorrência é algo positivo. Né? O mercado de auditoria, né, quando a gente fala na carreira, ele está concentrado. Né? Hoje, nesse exato momento, ele é concentrado em 4 grandes empresas. Isso é bom para os clientes? Não necessariamente. Não é bom. Não é bom. Vai depender sempre da perspectiva, né? Que você vai olhar para o problema. Né? Que um segmento fique concentrado. Na mão de poucas empresas. Eu vou dizer assim, ó. Aí tem alguns... Eu vou só lançar aqui alguns viés aqui. Né? Ele é ruim na concentração porque você está na mão de 4, então o cara pode precificar da forma que ele achar mais adequado. Perfeito? No lado positivo, teoricamente, poxa, eu não falei no começo do nosso podcast que o serviço de auditoria é uma espécie de seguro?
quem é que pode como investidor, me remunerar de uma maneira adequada? Uma empresa pequena ou uma empresa grande? Então, sobre essa perspectiva, a empresa grande leva uma vantagem uma empresa pequena. Uhum. Né? Uhum. Então, eu vou buscar uma empresa grande para executar. Uhum. E aí, falando de carreira, né, da auditoria, né, para quem está ali nos ouvindo, fala, pô, onde eu começo a trabalhar? Começa a trabalhar numa grande ou numa pequena? Né? Cada um aqui começou de uma maneira distinta, né? Mas eu posso começar numa pequena. Com certeza. Posso ir para uma grande? Posso voltar para uma pequena? Posso fazer carreira numa empresa pequena? Posso fazer carreira numa empresa grande? Tá, então o caminho Começar está na aberto. auditoria, ir para o mercado, trabalhar com controladoria, ser Isso. contador. Virar o outro lado da mesa, né? Essa é a grande beleza desse negócio de contabilidade, né? Uhum. E você Porque tem você tem uma gama muito grande de possibilidades de trabalho, de áreas para trabalhar. fantástico, né? Então, para você que está nos ouvindo aí e está buscando uma carreira que possa te gerar oportunidades, tá aí, né? Pô, Carreira se é um fantástica. carreira fantástica. Se é um cara curioso, né? Puta, gosta de perguntar, gosta de ouvir, né? Tem um raciocínio lógico bom, tá aí, cara. Vai ter sucesso. Não, Vai. não tem como Gosta não ter. de entender vários tipos de negócios. É. E aí, nós falamos então sobre a profissão, a auditoria, o que é auditoria, falamos sobre carreira, né? Como que funciona, os desafios, né? E eu queria deixar aqui um recado, então, pro cara que está ouvindo a gente e é empresário e está querendo se preparar. Cara, você está querendo se preparar para vender sua empresa, né? Tem uma frase que diz que a empresa tem 3 destinos, né? Ou ela quebra, ou existe uma sucessão, ou ela é vendida. Se você não tem querer quebrar, ninguém quer que a empresa quebre. Uhum. Né? Se você não tem sucessão e pensa em vender a empresa, você pode falar com a Evolução, Auditoria e Consultoria, que ela pode te ajudar nesse processo, preparar a sua empresa. Né? Mas a minha empresa não está preparada para ser auditada. É justamente isso que a gente faz. A gente prepara a sua empresa, deixa ela redondinha. Mas como é que funciona isso? A gente vai lá, senta contigo, senta com o seu contador, senta com o seu pessoal e ajusta tudo que precisa ser ajustado. E vê o melhor cenário para conduzir tudo isso, para que você possa se preparar para ser auditado, para amanhã receber um aporte. Esse é o papel nosso da Evolução Auditoria e Consultoria, que é o grande patrocinador desse podcast. E, Barbosinha, como que a turma te acha, então, né, nas redes sociais? Aí? O pessoal pode me achar no LinkedIn, né? Jefferson Barbosa, tá? Também pode me achar no Instagram, né? Você viu que chique, né? Lá no Instagram, Jefferson de Paula Fernandes Barbosa. Tá? Eu não tinha um nome mais curto, você, pô? Já pus o nome inteiro para não ter dúvida. Para não ter dúvida. Não tô no X ainda. Facebook? No Facebook também pode me achar lá, Jefferson Barbosa. É o Twitter? Twitter. É. O Elon Musk mudou, né? Mudou. Ele gosta de tudo que tem X, né? É o poder do capital. É. E aí, Danilo, como é que o pessoal te acha, Danilo? Podem me achar no Facebook, Danilo Delarco do Nascimento. O X eu não tenho. No Instagram. É Instagram, né? Que chama? Instagram. No Danilo Miquica, com 2 Ks. Miquica? Pô, tem um? Tem. É o apelido do meu pai. Um abraço pro meu pai, inclusive. É o apelido do meu pai lá na minha cidade, Monte Azul Paulista. Facebook, né? Danilo Nascimento. LinkedIn, Danilo Delarco do Nascimento também. E eu também estou presente não estou no Twitter, porque dizem que o Twitter é muito terra de ninguém, muita xingação, muita briga. Eu não gosto de briga, eu nem abri minha conta no Twitter. Mas eu estou no Instagram também, como Ferretti Evolução. No Facebook, Alexandre Ferretti. E no LinkedIn, Alexandre Ferretti. E a Evolução também você pode encontrar no Instagram, como Auditoria Evolução, e na internet, como Auditoria Evolução. Auditoria Evolução, né? .com.br. No Instagram, se eu não me engano, é Evolução Auditoria.
Legal. mas também estamos presentes É. em todas as redes sociais. Se você se interessar em ser um patrocinador também, pode falar com a gente e se juntar a esse time aqui de estudiosos e amantes da contabilidade. Legal. Lembrando que Lembrando, tem uma mensagem é final aí. é um programa patrocinado pela Evolução Auditoria e Consultoria, porque... Não existe acaso no mundo dos negócios. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Um forte abraço e até o próximo episódio.